Vamos começar, pastor? Vamos começar. Não, peraí. Antes de começar, eu só quero fazer uma observação. Eu comecei o programa louvando com uma música, com louvor, né, um trechinho, óbvio, do hino, dizendo assim, alvo mais que a neve. Que é do cantor cristão. Isso, uma composição de 1800, uma composição de 1825, para ser mais exato, né, baseado em Salmos, baseado em Isaías, baseado em Apocalipse. Essa letra desse salmo, ela retirou o trecho desses 3 versículos, desses 3 livros, e aí criaram essa letra. Mas aí um grande artista gospel, que outrora já foi uma pessoa muito proeminente no mundo cristão evangélico, disse essa semana que esse hino é racista. Pasmem, ele disse que as falas de Deus, que as falas do próprio Deus, aí, porque o versículo diz assim, em Isaías começa assim, então disse Deus. Tá, ou seja, agora, né, já não bastasse tudo isso que estão falando da igreja, agora o próprio Deus virou racista. A Bíblia é um livro racista, ou seja, um livro que foi escrito há 700 anos de Cristo, 700 anos antes de Cristo, o livro de Isaías foi escrito 700, ou seja, o livro tem quase 3.000 anos, né? A questão da negritude, do preconceito contra o negro não existia, porque o maior império da época era o Egito, e o Egito fica na África. Apesar dos egípcios, aí você pensa, quem é que passava os egípcios brancos? A Bíblia ou Hollywood? Egito, meus amigos, fica na África. A maior parte dos egípcios, mais do antigo Egito, eram pardos ou negros. Era o maior império do mundo na época. Alguém tem preconceito contra o americano? Alguém tem preconceito contra o inglês? Por quê? Porque é uma nação poderosa e próspera. O Egito era muito maior que os Estados Unidos é hoje. Os Estados Unidos nunca vai chegar aos pés do que o Egito foi. Em riqueza, em conhecimento, porque a matemática usada hoje, toda a base dela vem do Egito. A matemática que nós usamos hoje, a base dela vem do Egito. Então assim, os caras simplesmente estão pervertendo a palavra de Deus. Não, em detalhe, né? Em prol de uma ideologia. Falar de racismo, se tira o Jesus judeu, com traços fortes, pele queimada, nariz grosso, e se coloca um Jesus loiro, com os olhos claros, com o nariz afinado, totalmente hollywoodiano. Mas só para complementar o que o Beto está falando aqui a respeito deste hino, que eu não sabia, o Beto me falou agora no começo do podcast, eu repudio, não tem nada de racismo, não tem nada dessa história de nós e eles, não existe isso dentro da igreja, é um absurdo. E está aqui, ó, Isaías 2,18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. É um absurdo atrelar isso a racismo, a cor de pele. Quem faz isso não tem o mínimo de escrúpulo e o mínimo de caráter. Porque eu digo o nome. O senhor Kleber Lucas não é alguém que não conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Você que segue esse senhor, usando a palavra de Deus, está usando a palavra para buscar um nicho e voltar à ascensão. Quem tem que brilhar é Cristo. Agora, se eu me humilhar diante da potente mão de Deus e reconhecer e respeitar e honrar a palavra de Deus, Ele exalta quem Ele quiser. Agora, buscar exaltação e buscar curtidas, fazer comentário, buscar engajamento, é um absurdo. Então, da fala de Deus. Então fica aqui o recado claro para todos. Para quem está se deixando levar para essas doutrinas malucas e loucas. Mas vamos lá.